Olá pessoal, 5 de dezembro de 2021, semanário da pandemia, impressionante, o ano está acabando e a gente sempre atrás da nova surpresa que esse vírus apronta. Com relação às vacinas, a gente sabe, a gente tem mais detalhes, a gente tem mais informações e certamente na semana que vem haverá mais ainda. A gente tem o esquema vacinal inicial. O esquema vacinal inicial será, sem dúvida alguma, composto por 2 doses. Depois disso, haverá dose de reforço e, quem sabe, doses de reforços ao longo dos tempos. Se fala uma tal de intercambiabilidade. O que seria intercambiabilidade? Mas vamos colocar uma outra coisa. Vacinação homóloga, vacinação heteróloga. As vacinas são baseadas em diferentes plataformas. Quando se administra vacinas cujo mecanismo de ação para induzirem as defesas se dá de forma diversa, se chama vacinação heteróloga. Quando as vacinas são pelo mesmo composto, vacinação homóloga. E a gente já sabe que algumas vacinas sabidamente induzem uma resposta imunológica maior. Algumas vacinas, sabidamente, a gente sabe que induzem uma resposta menor por menos tempo. A gente sabe que, por exemplo, a vacina da Pfizer, depois do esquema inicial completo, uma dose de reforço aumenta muito a quantidade de defesa. A duração dessa quantidade de defesa ainda não é ideal. A gente sabe, por exemplo, que a vacina da AstraZeneca, depois de 2 doses, mais uma dose de reforço ou não, a resposta das pessoas é mais variável, mas o tempo de permanência das defesas é mais longo. E agora, o primeiro estudo comparando diferentes doses em esquemas com dose de reforço, isto é, fez o esquema vacinal inicial e depois um reforço com diferentes vacinas, tendo sido elas comparadas, mostra algo importante. A dose de reforço, a terceira dose, independente de qual a vacina que é, independente de qual o mecanismo que essa vacina vai induzir a produção de defesas, é superior à não realização dessa terceira dose. Então é extremamente importante, a gente sabe que o esquema vacinal inicial é composto, pelo menos por enquanto, para adequada proteção do indivíduo com 2 doses. E num período variado, esse período pode ser de 3 meses, pode ser de 6 meses, 8 meses. Uma dose de reforço certamente ajudará a aumentar a amplitude das nossas defesas. Existe uma diferença entre intervalos mais curtos e mais longos? Sim, existe uma diferença. Se a gente espera um tempo maior para dar a dose de reforço, o estímulo imunológico será superior quando comparado ao intervalo mais curto, que também vai estimular as defesas, mas a amplitude do estímulo das defesas será inferior quando comparado a intervalos mais longos. Se a gente pensa e desconfia de que
para algumas variantes possa haver o escape viral, isto é, a vacina pode não proteger como a gente gostaria, vale a pena então antecipar um pouco a dose de reforço. Mas é claro, pessoal, tudo isso precisa de estratégia, isto é, planejamento. A gente tem que continuar contemplando as pessoas que têm o esquema vacinal inicial incompleto. Temos que reforçar que essas pessoas completem seu esquema vacinal inicial. E ao mesmo tempo, por isso que é planejamento e estratégia, disponibilizar vacinas de reforços, isso é, terceira dose. Quem sabe, no ano que vem, mais uma quarta dose. É assim que a gente vai garantir a proteção da nossa população. E a gente vai ter a garantia de que casos graves de Covid, se ocorrerem, ocorrerão em quem não se vacinou, quem tem esquema vacinal inicial incompleto, ou porque, infelizmente, mesmo que a vacina proteja, ela talvez não consiga proteger a todos contra a forma mais grave da infecção e da doença. Mas eu ainda tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho alguns sonhos, tenho algum presente de Natal que eu queira, claro, mas eu acho que com o tempo a gente vai aprender mais, as vacinas serão melhores, continuarão sendo seguras e protegerão por mais tempo e contra todas as variantes. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se e não esqueçam das medidas de proteção individual.